Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Amém? Pronto. Esse texto aqui para mim é quando já no tema aí política, né, que nós estamos na semana aí de política, então é muito difícil não falar, né? Não entrar no assunto. E o assunto da semana aí é política, né? Você vai na rua, hoje foi uma bagunça aqui, né? Aqui na frente aqui. Então, e toda vez que fala de política, me vem esse texto, né? De 2 Crônicas 7, 14, de 13 e 14. Vou ler aqui. Vou ler nessa versão mesmo. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então aqui está falando, esse texto aqui tem tudo a ver, né? Se eu fechar o céu, eu vou ler aqui na minha, na NVI está diferente. Se eu cerrar o céu e para que não chova, né, eu mandar gafanhoto, devore o país inteiro e enviar uma praga, mas aí vem um 14. Quando que ele interrompe e para isso, né? Quando acaba essa miséria, né? Destruição, imagine. Na época lá era plantação, né? Mas nos dias atuais é a miséria, a economia ruim, as finanças, seja da cidade, do estado ou da nação, né? Tá um caos, né? Algo semelhante, né? Não que nós estejamos assim. Arraial, Porto Seguro é uma terra abençoada por Deus. Aqui não tem gafanhoto, não tem praga, né? Mas sempre pode ser melhor, né? Aqui não é nenhuma, né? Sempre pode melhorar, não é verdade? Talvez para a gente esteja ótimo, uma bênção, o Brasil é uma bênção. Mas se você chamar por exemplo, eu estava conversando com o marido da Conceição, da Maria Conceição. Ele falou que não moraria no Brasil nem de jeito nenhum, só passeio, porque ele mora num país que é próspero, tudo limpinho, a rua, tudo. Então, assim, sempre pode melhorar. Para a gente pode estar bom, mas, né? Então, se você for em um local que às vezes, talvez aqui, mas se você chegar, por exemplo, onde eu fui na África, né, talvez para eles lá tá bom, mas se você chegar lá, tá vendo, nossa, mas que miséria é isso aqui, né? Então depende dos olhos de quem está vendo, né? De onde você vem. Então, às vezes a gente pode achar que tá maravilhas. E muitas vezes Satanás tende a cegar as pessoas. Não, tá tudo bem, né? Tô ganhando aqui meu salário mínimo, né? Metade da metade do salário mínimo e tá tudo beleza, né? Estão me entendendo? Então, sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Porque às vezes é igual o passarinho que está dentro da gaiola. Se você muitas vezes você abrir a porta, ele vai achar ali o paraíso. Porque ele nunca voou, nunca alçou voos mais altos. Então, para ele, se chegar o passarinho, aqui tá bom, tem minha comidinha aqui, tem minha aguinha aqui, tá, vou continuar vivendo aqui dentro dessa gaiolinha aqui, tá ótimo, né? Então, perfeito. Só que ele nunca conheceu, né, alçou voos mais altos. E mesma coisa, o cara que está brincando, a criança está brincando ali na piscininha, né? Deus quer levar às vezes para um mar, e ela, não, aqui é minha piscininha. Então, enfim, prosperidade e bênção depende muito, né? Tô falando assim da parte econômica e tudo. Depende dos olhos, né? Então, talvez
está ótimo, mas talvez para outro não esteja. Então, o que a gente tem que, né, sempre buscar o melhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Então, quando tinha, vamos pegar aqui, tinha um povo lá do Egito que queria voltar lá para comer cebola e voltar para comer cebola, porque para eles cebola estava bom. Mas Deus estava chamando para a terra que manda leite e mel, que precisava de 2 anos para carregar um cacho de uva. Entendeu? Então, eles estavam vivendo na miséria. E tinha pessoas lá no Egito que entenderam que aquilo ali era miséria, né? E se humilharam, né? Aí aqui, ó, Deus falou no 14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, ou seja, os crentes, né? O que ele está falando aqui? Se o povo que chama pelo meu nome, está falando dos crentes, dos cristãos, né? Naquela época lá, os judeus, né? Os hebreus, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui então teve pessoas ali que entenderam que estava ruim a situação, né? Que eles estavam vivendo e viveram 400 anos nessa miséria. Imagine, 400, né? 400? 430, o número mais exato. Consultei os universitários. 430 anos. Ou seja, 430 anos vivendo escravo. Mas por que, né? É lógico que Deus tem um propósito desse tal. Mas por que eles não acordaram antes? Né? Não se humilharam e não se arrependeram antes? Porque estava bom comer cebola, né? A cebola estava ótima. Então, então eu vejo que muitas vezes por que né, vamos abranger, né, a nossa nação, muitas vezes nós, ou vamos pegar do lado pessoal, nós não crescemos, porque tá bom comer cebola, entendeu? Então a gente não percebe. Então só quando você tem, né, muitas vezes, às vezes uma experiência de sair do local e ver algo melhor, você, poxa, né? Lá tem um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos e lá eles brincavam, falavam assim: não, aqui pessoal tem geladeira, lá a gente usa caixa de isopor, porque a geladeira lá era tão grande, tipo assim, as ruas, aí ele ficava brincando, aqui tem rua, lá no Brasil tem trilha, porque as ruas lá é tudo larga. Então, o que eu estou querendo dizer que é o seguinte: a gente não enxerga, às vezes, que existe o melhor, né? Porque muitas vezes, a gente está aqui no nosso mundinho. Isso vale, não estou falando só para a nossa cidade, mas também vale para a vida pessoal de cada um. Talvez né, seja um tempo eu mudei a pregação toda, Deus está falando. Não tinha nada do que eu planejei para falar aqui. Talvez Deus queira te levar para um novo patamar de trabalho, de escola, de estudo, né? E muitas vezes você está ali comendo cebola e está ótimo. Até o momento que despertar, né? Igual o povo lá, 430 anos comendo cebola, né? E lá os cachos de uva esperando eles, né? Para eles poderem ir lá. Então, e muitas vezes as pessoas despertam quando elas ou fazem uma viagem. O bispo conta aqui a história, né, que levou uma pessoa para viajar, depois que ela voltou, despertou, né? Começou a buscar, estudar, e ela... Então, muitas vezes, a gente precisa de despertar, né? Então, igual eu falo, não é que não está ruim, tá bom, mas sempre existe o melhor, entendeu? Não tem nada, sempre pode melhorar, né? O casamento, tá bom, mas pode melhorar, né? Sua família, tá bom, mas aquele parente seu pode converter, pode ser transformado, pode melhorar, né? O estudo, né? Talvez você concluiu o ensino médio, tá bom, mas pode melhorar, você pode fazer uma faculdade, entendeu?
Então, já fiz faculdade. Tá bom? Não sei. Pode fazer um mestrado. Tá bom, não sei. Terminou o mestrado, posso fazer um doutorado, pós-doutorado, enfim. Sempre existe melhor. Então, muitas vezes, a gente se contenta e, a não ser que esteja assim, se você for em países igual lá no... Vamos pegar aqui vamos pegar um extremo, né? Que é lá a Coreia do Norte. Se você chegar lá, é uma miséria, né? Eu já conversei com pessoas que tiveram lá, né? E é uma miséria. Mas se você for conversar com a pessoa lá, tipo assim, tá ótimo, perfeito, entendeu? E eles, tipo assim, idolatram o líder deles. Se você falar mal do líder deles lá, você é excomungado lá, você vai preso, entendeu? Eles mesmos te denunciam. Então, sendo que o líder ali é um explorador, é como se fosse o faraó, né? Então, imagine lá o povo lá no Egito, antes desses 430 anos. Talvez se chegasse lá para os hebreus e falasse, não, porque o faraó explora vocês. Que isso? Mentira, ele dá para a gente cebola aqui, ó. Uma delícia cebola. Estão entendendo? Idolatrando o faraó. Né? Então, contentes com a cebola. Enfim, eu estou falando isso porque nós estamos na política. E muitas vezes as pessoas estão comendo cebola e estão felizes com os líderes que têm. Então, tipo assim, sempre pode mudar, né? E tem melhor, né? Então, agora eu vou para o texto que eu queria pregar. Foi só a introdução. Eu pegando a história de Gideão, está lá em Juízes, capítulo 6, estou lendo o Antigo Testamento aí, né? Comecei com o propósito aí do bispo, desafio, né? 20 capítulos. Tem dia que não dá, não. Mas eu estou lendo Juízes e nessas partes, né, de Juízes, Crônicas, Samuel, se fala muito de guerra, né? Então, guerra, uma guerra atrás da outra. E eu estava lendo aqui a história de Gideão, e é muito interessante que como que Deus levantava líderes ali, autoridades, né, sobre o povo. Né? Então, a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, né? E como que às vezes a gente fica assim, não, mas como assim, né? A pessoa tão ruim, e foi Deus que colocou as pessoas, igual lá o Pilatos, né? Cara ruim, né? E Deus, Jesus, falei, não, foi meu pai que te colocou aí. Né? Então, assim, e a gente fica sem entender às vezes. Mas quando você começa a ler Juízes, ler lá o Antigo Testamento, você entende muitas coisas, como que se surgem esses líderes, né? Por quê? E vem muito do coração das pessoas, né? Do coração da maioria, né? Das pessoas ali na época. Então, o de juízo de Deus sobre aquelas pessoas, tipo assim, de propósito de Deus de levar as pessoas ao arrependimento, né? Então, tudo Deus tem propósito. Deus levantou Judas lá, né, que ele entregou Jesus na cruz para nos salvar. Então, Deus tem propósito em tudo. Enfim, Gideão, não vou ler, a história são 2 capítulos, né? Mas eu queria só passar aqui alguns trechinhos rápidos, né, da história de Gideão, como que Gideão foi levantado. Lá em Juízes capítulo 6, no versículo 1, ele fala que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. O povo estava lá, enfim, quando você lê, você vê, né? O povo cai, aí é subjugado. Aí se arrepende, Deus levanta, aí todo mundo fica de bom, aí o povo entra na idolatria novamente, cai, subjugado, e vai assim, né? E vai se repetindo.
Então aqui o povo caiu e durante 7 anos Deus, né, entregou eles nas mãos dos midianitas e dos midianitas dominaram Israel. Aí no versículo 6, por causa de Midian, Israel, no versículo 6, se vocês estiverem acompanhando, né? Juízes capítulo 6, versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, tipo assim, o povo empobreceu. Por quê? Porque, aí vai explicar, né? Aqui no texto fala que eles plantavam, aí antes da colheita os midianitas vinham e rapavam tudo, pegavam tudo, botavam fogo no que sobrou e levavam a colheita. Tipo assim, deixava eles plantar para depois vir eles mesmos fazer a colheita. E aí o povo foi empobrecendo, passando fome, passando necessidade. Então os midianitas subjugavam ali Israel. No versículo 7 fala que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. E assim diz o Senhor, o profeta disse, né? O Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Aí Deus vai falando, né? E aí ele vai e fala que eles caíram. Então aí, né, nessa situação aí, o povo subjugado, na miséria, na pobreza, aqui fala, né, que o povo empobreceu. Aí Deus vai, né, o povo se humilha, né, como lá Deus falou, se humilhar, né, e se orar e se humilhar diante de mim, eu ouvirei. Então Deus ouviu o clamor do povo, assim como ouviu o clamor do povo lá no Egito. Então Deus sempre misericordioso, Deus está sempre disposto a ouvir, né, quando você se arrepende, se humilha, se volta para Ele. A idolatria que for, você vê Israel fazia, né, igual lá o Moisés lá no alto do monte, pegando as tábuas, né, o monte fumegando, aquela maravilhas, nuvem de fogo, e o povo lá embaixo fazendo bezerro de ouro e adorando. Então assim, e Deus vai ainda, né, muito misericordioso. Deus é muito misericordioso nas nossas vidas. E tira também na nossa vida, né? Nós também, né, muitas vezes tomamos atitudes erradas, aí vamos lá para Deus pedir perdão a Deus. Então nós não somos diferentes, né? Então graças a Deus é uma benção, né? Então Deus se levantou ali, Gideão. E é interessante que Gideão, né, foi, ele, aí tem a história, né, levantou lá um exército de 32 mil pessoas. Aí Deus falou, não, tem muita gente aí, tem gente demais, senão vocês vão falar que a glória foi de vocês, né? Então vamos lá, aí quem tiver com medo aí, pode ir embora. Aí foi embora 22 mil, ficaram 10 mil pessoas. Aí Deus aí falou, não, ainda tem muita gente. E o exército dos midianitas eram incontáveis, né? Muita gente. Aí 10 mil, não, ainda tem muita gente. Manda o povo lá para beber água. Aí o povo foi lá, bebeu água, pegou só aqueles que lamberam a água, né? Que foram só 300. Enfim, a história mostra que Gideão foi lá, né, pegou e venceu a batalha de uma forma, né, pegou lá as vasilhas, os vasos de barro, quebrou, tocou a trombeta e balançou o fogo. O povo ficou com medo, lá os midianitas, começaram a passar a faca um no outro, correr para um lado, correr para o outro, e aí Deus deu a vitória. E Deus mostrou que a vitória vem dele. Amém? Então a vitória vem dele. Então às vezes né, trazendo aqui, a gente vota, né, a gente elege, mas é Deus que vai operar, que vai mudar.
a partir do momento que nós nos arrepender. Então, o arrependimento, ele é a chave, né, da mudança da nossa vida, da mudança da nossa cidade, da mudança do nosso estado, da mudança do nosso país, né? Ele é o que é a chave que começa tudo, né? Então, o povo aqui, para começar a transformação, teve que se arrepender. A primeira pregação de Jesus, vamos pegar João Batista, arrependei-vos. Jesus começou a pregar, arrependei-vos. Pedro começou a pregar, o que ele falou? Arrependei-vos. Então, o arrependimento, ele é o começo, né, da mudança, né, da política, na administração da nossa cidade, na prosperidade, né, em tudo. O arrependimento é quando a gente deixa os nossos ídolos, né, os nossos ídolos, e se volta para Deus. Então aqui e o mais triste da história aqui, voltando à história de Gideão, que venceu a batalha, subjugou lá os midianitas, e eles usavam argolas de ouro, né? Não sei se era na orelha, no nariz, sei lá. Eles usavam argolas de ouro. Aí pegou as argolas de ouro e ele fez lá um colete sacerdotal, e o povo foi lá, idolatria novamente. Então a idolatria, né, que é ela que leva à miséria. Então, o que eu, recapitulando e resumindo para finalizar, a idolatria nos leva para a miséria, né, mas o arrependimento nos leva para a prosperidade, né? A idolatria leva a nossa cidade para a miséria, e o arrependimento leva, né, a mudança, né? O que é arrepender? É mudar, né? Leva para a prosperidade da nossa cidade, né? Então é mudança, né? Mudar de direção. Isso a gente pode levar para tudo, para a nossa vida profissional, para a escola, né? Você está ali, não, porque você está com a cabeça dura naquilo ali, é aquilo ali, pronto, acabou. Não, e você fica ali tanto tempo da sua vida com aquilo ali na cabeça, em vez de você se arrepender, falando, não, quer saber? Vou voltar a estudar. Vou mudar de direção aqui. Não, quer saber? Eu vou talvez mudar de emprego, sei lá, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Então, às vezes, a gente está sempre, né? E às vezes é por causa da nossa idolatria. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, essa semana diante de Ti, Deus, que é uma semana de decisão. E o que vai mudar, Deus, a nossa cidade, é o coração, Deus, do povo, é o arrependimento, Deus. Que o Senhor esteja levantando, Senhor, não homens e mulheres ali na Câmara de Vereadores, Senhor, levantando prefeitos, Senhor, que homens e mulheres, Senhor, ousados, tementes ao Senhor, com o coração voltado para Ti, pessoas que abandonem a idolatria, Deus, e se voltem para Ti, em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre a nossa cidade, venha também sobre a nossa nação, Senhor, que cada cidade, Deus, cada prefeitura, Deus, haja uma mudança da nossa nação, Senhor. Quantas cidades não existem nessa nação, Deus? Quantas cidades precisando de se arrepender, de mudar de direção, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito, durante essa semana, venha passear, Deus, não só em Porto Seguro, mas em toda a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, que o povo possa deixar de comer cebola, Senhor, e experimentar a terra prometida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.